Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre um trecho de uma entrevista do pastor Henrique Vieira, que é deputado do PSOL, e ele comentando a relação do Bolsonaro com Deus, com a figura divina dos cristãos, tá? Então o título é esse aí: Pastor Henrique Vieira, o Deus do Bolsonaro é o próprio Bolsonaro, certo? Então ele levantou algumas questões interessantes ali. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre essa relação do Bolsonaro com o cristianismo, enfim, aí vou fazer alguns comentários sobre isso aqui também, tá? E outras coisas mais, fiz vídeo também falando sobre o ateísmo e tal. Então, quer dizer, dá para mesclar algumas coisas e comentar algumas outras questões que eu pensei aqui ontem, né, quando eu estava vendo o trecho da entrevista. Separei uns livros aqui também e fiz umas anotações e vou trocar com vocês aqui no vídeo de hoje, beleza? Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. Se conseguir furar esse absurdo aqui que eu sigo vivendo, a gente conversa a respeito e de repente aí a gente consegue trocar esse livro aí, tá bom? Então, pessoal, antes ainda, falar rapidamente que ontem foi Dia Nacional do Livro, né? Então, esse dia internacional, acho que dia mundial, na verdade, do livro, porque essa data é homenagem ao nascimento de duas feras aí da história da literatura, que é o William Shakespeare. Tá aqui o Rei Lear, que é uma das peças do Shakespeare que eu já li, tá? E também data de aniversário do Miguel de Cervantes, tá? Que está aqui, que é o autor do Dom Quixote, né? Que é talvez aí o romance mais famoso da história da literatura. E, enfim, então ontem foi Dia Mundial do Livro. Lembrar aí dessas duas feraças aí que são o Shakespeare, que na verdade é o cara que mais vendeu livros na história da humanidade, segundo consta, né? E depois vem a Agatha Christie, enfim, e o Miguel de Cervantes também, essa figura fantástica aí também, tá? E aí, pessoal, então vamos falar aqui sobre o trecho do pastor Henrique Vieira. E antes mesmo de ler aqui a entrevista, né, o trecho, na verdade, já vale ponderar o seguinte aqui rapidamente, né? Eu falei, o vídeo passado foi um dos vídeos, né, de ontem, foi sobre o Silas Malafaia, que é um pastor bizarro, né? Já o pastor Henrique Vieira é um pastor bacana. Tu percebe nitidamente que o discurso dele é um discurso completamente diferente do Malafaia, né? É um cara conectado ali com a questão dos pobres, conectado com a política, né, de uma maneira rica, né? Um cara que está ali, é deputado do PSOL e tudo mais. E eu diria mais aqui, né? Talvez aqui, enfim, sem pensar muito, mas eu diria inclusive que ele é melhor do que a religião que ele propaga. E aí eu vou ponderar aqui o porquê que eu estou dizendo isso, tá? Porque tem pessoas que são melhores do que os seus campos de atuação também, tá? Bom, enfim, então vamos lá. O trecho diz o seguinte, tá? O título lá é o seguinte, né? Deus acima de... ele começa falando que Deus acima de tudo é uma expressão fascista. Essa expressão Deus acima de tudo, né, que é essa que o Bolsonaro usa, que é uma expressão que o Hitler usava, né, que os alemães do nazismo utilizavam. E, bom, e aí ele usa isso, Deus acima de tudo, o Brasil acima de todos, e no final das contas não é nem uma coisa nem outra, né, entendeu? Mas enfim, talvez seja mais Deus do que Brasil, né, vamos pensar um pouco aqui, tá? E aí o entrevistador pergunta por que Deus acima de tudo é uma expressão fascista? E aí o pastor Henrique Vieira responde da seguinte forma: porque na verdade não é Deus, é a projeção de Deus do Bolsonaro. Tá? E aí ele continua: ele usa a sua projeção de Deus para impor à sociedade uma determinada moral. Isso esconde sede de poder e arrogância. Deus é Deus. Eu vou ler tudo aqui direto, tá? E depois eu faço alguns comentáriozinhos antes de passar para os livros. Mas então ele continua, né? Isso aí esconde sede de poder e arrogância. Deus é Deus. Teologia não é o estudo de Deus, é o estudo da nossa narrativa sobre Deus. Por isso que é fascista, né? Ou seja, a narrativa do Bolsonaro, tá? Porque é pegar uma narrativa sobre Deus, achar que ela é única, verdadeira e totalizante e buscar mecanismos de imposição e força para que toda a sociedade se adeque a isso. Então isso tem um dispositivo de vontade e de domínio. Deus acima de tudo é uma formulação do ponto de vista político, perigosa, violenta e fascista. Eu diria que é antibíblica, ele diz, né? E ele continua: se eu for discutir teologicamente, o Deus que aparece na Bíblia está muito menos acima e muito mais no meio do povão. Ele está muito mais manifesto na terra do que no céu,
entre os pobres, entre os pequeninos, entre os corpos oprimidos. E aí ele finaliza: tanto do ponto de vista político quanto bíblico-religioso, essa afirmação é absurda, perigosa e violenta. Na verdade, é o próprio Bolsonaro acima de tudo, né? É a projeção dele acima de tudo. Deus aí é moeda, é produto. Tá? Então vamos fazer alguns comentários rápidos aqui, dentro do texto aqui, né, das afirmações dele, da fala dele, e aí depois eu vou partir para outras ponderações aqui para além disso. Tá? Então, ele está falando, no início ele fala, né, que o Deus do Bolsonaro, na verdade, esse papo de Deus acima de tudo, é a projeção que o Bolsonaro faz de Deus e que na verdade seria ele próprio Bolsonaro, né? Por isso, inclusive, que o Harari publicou um livro aí recentemente, Homo Deus, e me mostraram isso, eu falei, isso aqui tem alguma coisa que me incomoda nisso aqui, porque essa conversa de Homo Deus, o cara se achar Deus, né? Porque existem vertentes aí de pensamento e tal. Eu vi inclusive uma fala, se não me engano, do Nicoleles, que é um cientista brasileiro, dizendo que o verdadeiro criador de tudo é o homem. O criador, vá lá. Agora, Deus já tem um rastro aí que é perigoso conectar esse negócio de Homo Deus. Isso aí soa muito tirano, isso. Soa muito próximo de tirania. Então eu falei, bom, isso aí... E aí parece muito com a fala que ele está ponderando aqui sobre o Bolsonaro, quer dizer... enfim, né, é a projeção de Deus do Bolsonaro, né, o tal do Deus acima de tudo, no final das contas é ele. E aí ainda nesse trecho inicial aqui, quando a gente percebe a forma como os bolsominions idolatram o Bolsonaro, como a coisa é feita de maneira totalmente populista, rasteira, sem praticamente nenhum debate de projeto. Já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso. Você vai escutando os bolsonaristas falando, e enfim, a galera que apoia o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro e a turma dele, eles muito mais negam do que afirmam. Então, quer dizer, tudo isso é porque é uma coisa meio messiânica, meio populista e religiosa, né? E isso é muito perigoso, tá? Ele continua falando que, então, né, porque é isso também, antes ainda, né? Porque os populistas, né, estrito senso, quando não tem nenhuma mediação de projeto, é só a figura do cara, é isso, eles estão ali meio que, quase que numa posição meio que o Malafaia falou isso lá, né? Você é o enviado de Deus, quer dizer, uma coisa, isso é muito bizarro e perigoso, realmente, tá? Aí ele continua dizendo que, né, que ele está querendo impor à sociedade a moral dele, e é verdade, né? E é por isso que eles pautam muito o debate nos costumes, porque é só isso, não tem mais nada. O resto é tudo pobreza de projeto, não tem projeto para a economia, não tem projeto para o Estado, não tem projeto para porcaria nenhuma. É só realmente vomitar regrinha na vida dos outros e encher o saco dos outros, tá? Bom, aí ele chega num ponto aqui interessante, que aí ele diz, né? Isso esconde sede de poder e arrogância. Aí depois ele faz uma afirmação que aí eu acho que vale a pena aqui dar uma certa provocada. Ele diz, Deus é Deus. E aí a gente pode pegar aquela frase conhecida da poeta Gertrude Stein, né? A rosa é uma rosa, é uma rosa, o verso, né? E Deus é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. O que eventualmente pode significar, né? O que ela queria dizer com aquele verso? Que essa coisa de que, né, de uma palavra se autorreferenciar, alguma coisa está escondida nisso aí, né? Quer dizer, existe sempre um contexto que precisa ser ponderado, e para além desse contexto, para entender que Deus é esse aí, também entender que existe uma proliferação de significados que é inesgotável, né? Isso não... E por quê? Porque isso é uma criação humana, né? Enfim, então, quando ele falou Deus é Deus, eu pensei logo na frase da Gertrude Stein, né? E falei, isso aí dá para pensar essas coisas juntas aí, tá? E aí ele continua dizendo, teologia não é o estudo de Deus, é o estudo da nossa narrativa sobre Deus. Bacana, tudo isso aí, né? Realmente faz todo sentido isso, né? E na verdade é sempre assim, as religiões constroem narrativas sobre uma figura divina. Algumas pessoas acreditam que aquela narrativa está para além da narrativa, que existe, né, existe uma concretude naquilo, ou enfim, né, uma realidade naquilo que está para além do texto e tudo mais. Tem outras que não, que acham que é só narrativa, é o caso dos ateus, que acreditam que é só narrativa, né?
ainda que essa narrativa tenha uma série de desmembramentos, uns positivos e outros negativos, tá? E aí ele diz que por isso é fascista, né? E aí ele está querendo dizer que a narrativa pessoal do Bolsonaro, que é um fascista, logo ela vai ser, né? O Deus dele tem que ser fascista, porque se é uma narrativa pessoal, né? É uma projeção, o Deus dele vai ser fascista, óbvio, né? Não tem outra forma de ser. E aí ele continua, né, falando que isso, né, que ele pega a narrativa de Deus e trabalha como se fosse a única, verdadeira, totalizante e tudo mais, e começa a buscar mecanismos de imposição para isso, né? É assim que funciona a cabeça dos autoritários, tá? De toda a ordem, os autoritários milicos, autoritários perversos, autoritários de toda a ordem pensam assim. Bom, aí ele continua dizendo, né, isso tem um dispositivo de vontade e domínio, Deus acima de tudo é uma formulação do ponto de vista político perigosa, violenta e fascista. E aí ele chega num ponto que eu acho interessante também de fazer uma dialética aqui, com todo respeito, tá? Eu diria que é antibíblica. E aí é que eu acho que mora a questão, né? Vamos fazer uma pausa aqui na fala dele. Eu estou para ler, estou com esse livro aqui do Richard Dawkins, Deus, um Delírio, para ler, que eu ainda não li, mas enfim, né, conheço um pouco aqui da história do livro, e é um combate a uma série de questões ligadas à religião, tá? Mas isso aqui é só uma ponderação. Agora, quando ele diz que, deixa eu ler de novo aqui o texto, eu diria que é antibíblica, eu aí já lembro logo do Caim, do Saramago, né, que eu sempre cito aqui. O personagem Caim do Saramago é um retrato do que é o filósofo, do que tem que ser o filósofo, do que pode ser o filósofo e tudo mais. Porque ele questiona a autoridade, ele questiona a verdade absoluta, ele questiona e começa, não só questiona do ponto de vista de negar meramente, mas do ponto de vista de ponderar as contradições, de ponderar ali, né, onde estão, né, os excessos, e onde estão, enfim, né, todos os equívocos, porque não existe nenhuma instância, nenhum símbolo, ninguém que seja passível de ser uma verdade absoluta, seja perfeito, intocável, inquestionável, etc. e tal. E aí, quando você chega em certas posições filosóficas de vida, nem essas construções religiosas escapam disso. E aí, quando o pastor pondera que isso é antibíblico, eu lembrei logo do Caim do Saramago. Por quê? Porque o Caim do Saramago, esse personagem aqui, ele passa o livro questionando e apontando uma série de bizarrices da tal figura divina, que é a figura divina do cristianismo. Então, por exemplo, né, vou citar só uma aqui, porque tem várias, tá? Quem quiser ler o romance, já falei aqui várias vezes, esse romance vale muito a pena, ele tem 170 páginas. Aqui na página... isso aqui vão bloquear aqui a monetização do vídeo, mas eu vou citar assim mesmo, tá? Ele diz assim, ó, e aí na página 79 ele diz assim: o leitor leu bem, o Senhor. Ele até no início aqui ele fala, no início é muito engraçado, que ele começa aqui, a primeira frase do livro: quando o Senhor, também conhecido como Deus, se apercebeu, bababá, e começa a contar, né? Então ele diz aqui: o leitor leu bem, o Senhor, também conhecido como Deus, né, ordenou a Abraão que lhe sacrificasse o próprio filho. Com a maior simplicidade o fez, como quem pede um copo de água quando tem sede, o que significa que era costume seu e muito arraigado. O lógico, o natural, o simplesmente humano, seria que Abraão tivesse mandado o Senhor a merda, mas não foi assim. E aí depois tem um trecho ainda mais bizarro aqui, no final ele continua e diz assim: quer dizer, além de tão filho da puta como o Senhor, Abraão era um refinado mentiroso, pronto a enganar qualquer um com a sua língua bífida, que neste caso, segundo o dicionário privado do narrador dessa história, significa traiçoeira, pérfida, aleivosa, desleal e outras lindezas semelhantes. Então, assim, para além aqui dos palavrões e da brincadeira, né, que é enfim, o Saramago era um crítico da religião, mas o fato concreto é que ele passa o livro aqui ponderando. Ele fala de Sodoma e Gomorra, fala de vários trechos da Bíblia que são bizarros e que demonstram o quê? Aí é que entra o ponto-chave aqui da questão, tá? Mais uma vez aqui o Caim do Saramago. Demonstram
que em certos trechos da Bíblia fica muito evidente que, na verdade, esse tal Deus parece com o Bolsonaro em alguns pontos ali. Por incrível que pareça aqui, esse tal Deus aí, ele tem alguma semelhança com o Bolsonaro, não é tão diferente não, tá? E aí por isso que eu disse aqui no início que o pastor Henrique Vieira é muito melhor do que a religião que ele propaga. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia ali e pega essas questões, você vai, enfim, começa a questionar, né? Fala, pô, né? Mas se esse cara, né, é uma figura aí divina e tudo mais, etc e tal, pelo bem da humanidade, pô, né? Pedir pro cara sacrificar o próprio filho, pô, isso é uma grande sacanagem, né? Para dizer o mínimo, tá? Enfim, e aí, pessoal, mais um detalhezinho só aqui que eu queria falar. Ele diz então, né, que o Deus está muito mais manifesto na terra do que no céu, entre os pobres, entre os pequeninos, entre os corpos oprimidos, tá? Então eu escrevi um comentáriozinho aqui que é o seguinte: na verdade a figura divina da Bíblia, assim como a do Alcorão e de outros textos religiosos, é muito mais próxima do que é o Bolsonaro do que é o pastor Henrique Vieira, ou do que é Jesus ou figuras semelhantes. Não comparando o pastor com Jesus, porque... Agora, eu faço essa comparação porque eu não divinizo a figura de Jesus. Então, Jesus, para mim, era um camarada gente boa lá. É isso, tá? Então, eu acho que camarada gente boa tem um monte. E filhos da... né, como disse aqui o Saramago, também tem um monte, né? O Bolsonaro é um exemplo disso. Então, assim, e aí é que entra eu lembrei também de um outro detalhe aqui, que eu vou finalizar aqui essa reflexão do texto dele, tá? Eu lembrei de um vídeo do George Carlin, também que eu fiquei rindo aqui ontem vendo o vídeo várias vezes, porque é sensacional. O George Carlin, me parece que ele já faleceu, mas era um humorista dos Estados Unidos, sensacional. E tem eu vou deixar o link para vocês aí do vídeo dele, é um vídeo que se chama Religião, George Carlin, Religião. E aí ele vai narrando o que é a religião, o que é a figura divina, né? Então ele começa a dizer o seguinte aqui, ó. Religião tem convencido as pessoas que existe um homem invisível morando no céu, e ele encenando é muito engraçado, né? Então existe um homem invisível morando no céu que observa tudo que você faz, toda hora, todos os dias. E esse homem invisível tem uma lista especial de 10 coisas que ele não quer que você faça. São os 10 mandamentos, né? E aí, e se você fizer qualquer uma dessas coisas, ele tem um lugar especial para você, cheio de fogo, fumaça, ardor, tortura, angústia, onde você será enviado para que você viva e sofra e queime, sufoque, grite e chore por todo sempre até o fim dos tempos. Aí ele faz uma pausa e diz, mas ele te ama. Quer dizer, né? Então olha só, tu não pode fazer isso aqui, nada disso aqui, algumas coisas ali até, né, tudo bem, né, não matar, não roubar, beleza, né, tudo bem, a gente até entende isso. Agora, tem um monte de coisa ali que, né, enfim, não faz o menor sentido, e ao mesmo tempo, mesmo que faça um certo sentido, existe um moralismozinho naquilo, e ele está só pegando os 10 mandamentos, mas tem, né, quando você passa pela Bíblia, ela tem um monte de bizarrice, como essa, por exemplo, que o Saramago falou ali, né, de sacrificar o próprio filho, enfim, tá? Então vale a pena ver esse vídeo aí do George Carlin, porque é muito engraçado. Então, assim, isso aqui eu lembrei disso por quê? Porque essa questão de que o Deus está muito mais próximo dos pobres, eu acho, assim, né, uma reflexão rasteira que a gente faz de início, quando a gente questiona a figura divina, é essa, pô, como é que pode existir uma figura divina, que dizem aí, né, que tal, pelo bem e tudo mais, e existe pobre, existe doente, existe injustiça, isso não bate muito bem, né? Mas isso é só uma reflexão inicial que você faz ali, claro, para depois você começar a aprofundar outras coisas, né? Então, assim, eu não sei se Deus está do lado dos oprimidos, dos pobres e tal. Eu acho que quem tem que estar do lado dos pobres, dos oprimidos, etc e tal, é a política, é a filosofia, enfim, é a reflexão, é a nossa atuação para melhorar a sociedade. Porque se a gente ficar esperando a religião resolver, o pastor Henrique Vieira é uma exceção. Os malafaias são a regra, né? Então a gente tem que, enfim, e aí ele está no lugar certo lá, que é na política, fazendo, enfim, esse trabalho bacana lá para poder contribuir para essas coisas melhorarem, tá? Enfim, pessoal, e aí, vamos lá, vamos continuar aqui a reflexão, tá? Então, outros detalhezinhos da fala dele que eu acho legais de ponderar aqui. Não existe Deus acima de tudo para ninguém, tá?
isso é generalismo, ingênuo e antipolítico, antifilosófico, etc. Nem o Bolsonaro acha isso, nem os crentes acham isso é conversa fiada. Nem padre, nem freira, ninguém acha isso. Isso aí, você pode colocar Deus numa posição ali, né, enfim, de respeito eterno e tudo mais, mas acima de tudo tem os interesses pessoais de cada um e os interesses ali da sua coletividade, etc e tal, tá? Então, quer dizer, eu acho que isso aí esbarra, a gente percebe no mundo, tá? E o Bolsonaro, inclusive, é um exemplo, né, ainda mais evidente disso, tá? O próprio pastor aqui, Henrique Vieira, pondera que, né, esse Deus do Bolsonaro é ele próprio, quer dizer, acima de tudo é o próprio Bolsonaro, tá? E de maneira geral o discurso da direita é esse, né? O discurso dos neoliberais da direita é, meritocracia, né? Eu acima de tudo, né? E o resto que se dane, se não tiver mérito, morre de fome. Enfim, e aí, pessoal, outra coisa. De certa forma, o Deus de todos os que acreditam, aí tem um outro detalhe aqui, tá? Aliás, antes de ir para esse segundo detalhe, em cima dessa questão que eu falei agora, né, de que Deus, né, o interesse próprio está acima, isso é evidente, inclusive, na forma como você entende essa busca por salvação das pessoas. Na verdade, vale a pena ler o trecho aqui antes, quer ver? Está aqui, ó. De certa forma, o Deus de todos os que acreditam em uma figura divina é o si próprio. De todos os que acreditam em uma figura divina, tá? Porque nesses casos, ou a pessoa quer catequizar os outros, é o caso do Bolsonaro e de muitos também, muitos crentes bacaninhas também querem catequizar os outros, tá? Não é o caso do pastor do pastor Henrique Vieira, mas é o caso de muitos aí, muitos crentes que estão ali, querem o bem, né? O bem, mas o bem do outro é o que ele quer, né? Tá? Ou então, se não quiser nem isso, pelo menos ele quer a salvação de si próprio pela via da, aspas, solidariedade. Quer dizer, está fazendo bem para poder ganhar lugar no paraíso. Está pensando em si, né? Então, assim, o Deus de todos os que acreditam numa figura divina é o si próprio. E aí, eu lembrei de um trechinho do Cioran, tá aqui, ó, né, o Breviário de Decomposição, que é um trecho muito engraçado também dele e muito, enfim, né, cáustico, né, digamos assim, porque o Cioran era sensacional. Página 94, a arrogância da oração. Olha isso aqui. Quando se chega ao limite do monólogo, aos confins da solidão, inventa-se na falta de outro interlocutor, Deus, pretexto supremo de diálogo. Enquanto o nomeias, tua demência está bem disfarçada e tudo te é permitido. O verdadeiro crente mal se distingue do louco, mas sua loucura é legal, admitida. Acabaria em um asilo se suas aberrações estivessem livres de toda fé. Mas Deus as cobre, as torna legítimas. O orgulho de um conquistador empalidece comparado à ostentação do devoto que dirige-se ao Criador. Como se pode ser tão atrevido? E aí ele finaliza aqui dizendo o seguinte, ó. E como poderia ser a modéstia uma virtude dos templos, quando uma velha decrépita que imagina o infinito a seu alcance, eleva-se pela oração a um nível de audácia ao qual nenhum tirano jamais aspirou. Isso é muito engraçado. Quer dizer, quando uma velha decrépita que imagina o infinito a seu alcance, né, é isso. Ela quer a salvação e está ali naquela marra toda, ó, eu tenho a verdade, eu estou com Deus, pô, entendeu? E aí faz o bem porque quer a salvação, né? Enfim. É claro que isso aqui tem um caráter aqui de ironia, né, e tudo mais, tá? Tá aqui o Breviário de Decomposição, que é um livraço do Cioran, genial. Mas enfim, é óbvio que tem, como eu falei aqui, tem gente bacana, tem gente ruim e tudo mais, mas o fato é que muitas vezes as pessoas estão ajudando os outros, se vinculando aí a figuras divinas para poder ganhar lugar no paraíso. E não porque é uma pessoa que entendeu a necessidade de melhorar o seu contexto e de dividir as coisas, etc e tal, tá? É importante entender isso até para não cair nesses discursinhos de Malafaia e de figuras que às vezes não são histéricas como Malafaia, são mais espertinhas e escondem isso para poder tirar dinheiro dos outros. Também tem isso, tá? Bom, e aí o estágio superior disso é o quê? É entender o espaço do outro e a existência do outro pela via da filosofia e da política. E aí eu deixo aqui mais uma vez a dica do Avesso da Pele do Jefferson Tenório. Tem aquele trecho aqui, né, dele que eu sempre cito aqui, que é da página 61. Tá aqui, ó.
Deixa eu abrir aqui para vocês. Entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único, e é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos. Entender que isso aqui é a singularidade do outro é respeitar o outro, é ter um pensamento que é um pensamento da solidariedade, ou pelo menos ali do respeito e tudo mais, coisa que os Malafais da vida, os Bolsonaros da vida e os retardados da vida não têm, né? Então, assim, entender isso aqui é entender que existe, independente, quando você entende isso, independente de salvação, de paraíso, ou desse tipo de conversa fiada que, enfim, o religioso acredita, eu não acredito nisso, sou ateu, acho que a gente está aqui, é uma vida só, e é isso aí. Então você tem que fazer a sua vida ser o mais razoável possível e respeitar os outros da melhor maneira possível, né? E aí, eu entendi isso graças à filosofia, graças à política, e ó, eu não estou esperando recompensa nenhuma depois. Também não sou melhor do que ninguém, mas não estou esperando recompensa nenhuma depois. Isso aí é porque a gente tem... Por quê? Porque você respeita porque você quer respeito, né? E porque você entende que a sua singularidade tem que ser respeitada, a do outro tem que ser também. Com os limites aí de praxe, porque também tem certas singularidades, como é o caso do Bolsonaro, do Malafaia, que também não merecem tão respeito assim, porque querem começar a invadir a vida dos outros, encher o saco dos outros, né? E fazer cagada, tá? E aí, pessoal, para finalizar, né, a recompensa, quando a gente entende o papel da política e da filosofia, a recompensa é aqui, né? E ela vem também na melhoria do convívio, na civilidade, no respeito e na felicidade de que outros tenham, enfim, também... enfim, né, uma vida digna, uma vida razoável e tudo mais. Eu lembro aqui de um trecho do documentário do Michael Moore. Ele foi lá na Itália entrevistar uns empresários, e aí tinha um casal lá, quer dizer, um cara e duas mulheres assim de uma loja de tecido, uma fábrica de tecido, e ele pergunta, pô, mas por que vocês dão almoço de 2 horas aí para os funcionários, um salário tão alto assim? Pô, vocês são os donos, vocês poderiam pagar o que vocês quisessem. Não, aí eles falam, não, porque a gente quer que eles se sintam bem, quer que eles vivam bem, né? E aí o Michael Moore faz aquela cara pô, entendeu? Como quem não imagina que pudesse existir alguém assim, porque ele vive num lugar lá que não existe isso, né? Então, quer dizer, isso é um exemplo de diferença de tratamento, diferença de ponderação ali, que é uma coisa política, é uma coisa que é enfim, da filosofia, é a filosofia que a gente tem na cabeça da gente que faz a gente entender essas coisas, né? E, enfim, isso é importante para poder ponderar essas diferenças aí, tá? Então eu acho que, bom, agora essa é a minha opinião pessoal e eu não sou o dono da verdade. Agora, repito, eu acho que o pastor Henrique Vieira tem uma fala muito mais interessante do que a própria religião que ele propaga, né? Porque a religião tem esses problemas aí, tá, pessoal? Então é isso, deixo vocês aqui mais umas dicas aqui rápidas antes de acabar o vídeo. Como ele fala dessa questão do Bolsonaro de querer impor moral aos outros, digo mais uma vez aqui, deixo mais uma vez a dica aqui do Carl Sagan, tá? Que é o Bilhões e Bilhões. Tem um capítulo muito legal aqui que ele fala sobre comportamento, moral e tudo mais, que é as regras do jogo. Eu ainda acrescentaria mais coisas aqui hoje, né, depois de outras leituras, mas esse capítulo é muito legal para poder ajudar a começar a pensar nesse tema também, inclusive por fora da religião e tal, e até para ver aonde que a religião ali se encaixa aqui, aonde não se encaixa, tá? E tudo mais, tá? E, enfim, e como eu falei também do Jefferson Tenório, tem o livro do Mia Couto aqui, Cada Homem é uma Raça, que também é uma questão que eu acho que dialoga com isso aí também, tá? E deixa eu ver aqui o tempo para finalizar, eu deixo também, eu ia falar de outras coisas aqui, não vai dar tempo, mas enfim, deixo também o orientalismo aqui do Edward Said, porque de certa forma, todas as religiões monoteístas, elas têm mais ou menos isso aqui, né? Essa maneira aqui de enxergar a outra religião, né? Porque tem regras fixas, porque não pode mudar, etc e tal. Então, quer dizer, toda religião funciona mais ou menos dessa forma aqui. O islamismo para o cristão é uma espécie de orientalismo, né? E vice-versa, tá? Então isso tem também aí alguma coisa que a gente tem que deslocar, tá bom? Então eu acho que é isso, tá? De resto eu acho que foi sensacional aqui essa ponderação dele. O Deus do Bolsonaro é de fato a projeção dele, né? E isso aí é típico de tiranos, típico de fascistas, típico de retardados, e isso é importante a gente ficar o tempo todo aqui dialetizando isso para poder, quem sabe, superar isso aí no futuro.
Beleza, pessoal? Então a gente volta aí no próximo vídeo do canal, tá? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.